Agora, gente, é, eu não vou falar de todas as coisas que eu estou pensando agora, porque isso vai ser melhor explicado com demos um pouco mais longas, né, nos próximos dias. Mas basicamente eu vou. Uma das coisas que eu vou fazer, vocês veem aqui na câmera, fechar um olho, espremer o outro para simplificar a minha composição. E eu não vou desenhar coisas, eu não vou pensar em coisas, eu vou pensar em distâncias, tamanhos, direções, ângulos. Tentar acertar a cor, ó, eu vejo que está um pouquinho fria e escura. Eu vou tentando achar essa sombra na cor que ela é. Quando eu fecho um olho, espremo o outro, se vocês quiserem fazer o mesmo olhando para a tela e analisar a referência aí na tela fazendo isso, vocês vão ver que o que acontece é que eu simplifico a imagem. E eu vejo, consigo ver mais formas abstratas, mais simples, e o que se une, né, na sombra da coisa. E eu desenho e pinto, então pensando dessa forma. E eu não desenho, ou jamais, assim, ou é muito raro, em ocasiões especiais, mas aí não seria impressionismo. Eu não desenho a coisa só, eu considero, eu pinto, né, os tons e formas que estão ao redor. Tá? E a característica, então, a tinta óleo, outras tintas ou outros materiais vão, talvez eu possa pensar da mesma forma, mas talvez vão me pedir que eu seja mais cauteloso no desenho, né? Por exemplo, uma aquarela, assim, tal. Eu posso, na aquarela, tá pensando em simplificações, em unificação, em desenhar uma coisa abstrata, né? Luz e sombra, cores, etc. O olhar inocente. Deixa eu falar mais sobre o olhar inocente. Não sei se alguém perguntou, gente, eu não estou conseguindo olhar muito para o chat, vocês me perdoem, tá? Mas o que... Vou falar mais sobre isso, o que isso significa, né? Eu vou trazer uma entrevista onde um cara exemplifica muito bem o que significa olhar inocente, mas é mais ou menos isso. Imagina que vocês são... que tu aí, é um marciano enviado por um cientista marciano para a Terra. Marciano não, vamos botar aí de outro universo paralelo. Enviado aqui para a Terra. E a forma como tu vai descrever o que tu viu aqui, né, é com imagens, com pintura, enfim. Né? Tu basicamente não vai saber o que é cada coisa, tu não vai ter um nome para elas, né? Tu vai ter que... tu vai olhar uma pedra, tu vai olhar enfim, uma planta, e tu vai analisar aquilo sem saber o que é. Né? Então tu não fala língua, tu não pode perguntar, enfim. Tu vai ter a experiência de absorver aquela coisa, né? Pelo que ela é, pela imagem que ela te dá, a forma, as cores, o tamanho, né? Tá gravado para quem tá chegando agora. Tá tudo gravado aí, assistam depois. Né? Então, com essa mentalidade, eu vou construindo com confiança no processo, né? Claro que, tá, gente, não vou pedir perdão de novo, mas me perdoem se o desenho não ficar tão preciso, mas é que só porque eu estou pintando impressionista e estou usando o olhar inocente, né, o pensamento abstrato da coisa, etc., não quer dizer que é um passe de mágica, né, que as coisas vão sair perfeitas
em 10 segundos, né? E eu estou construindo a representação dessa coisa, ó, pensando tipo num movimento de luz ali, numa grande massa de luz. Então, né, pintar formas, não coisas. E aí vem, agora é um momento oportuno a gente tentar entender, ou para a gente apreciar o que está sendo feito. Agora eu começo a abrir meu olho. Eu já vi o simples. Mas, então o ditado da galera da Boston School, uma maneira que eles simplificavam a explicação do processo, né, de pintura é: pinte como se estivesse saindo, né? E o Paul fala isso, eu aprendi isso com o Paul, né? O Paul ensina a Boston School até hoje, lá perto de Boston, mas enfim. Pinte como se estivesse saindo de uma neblina, né? Então a pintura, ela tem esse fog, assim, esse feeling de neblina, névoa e tal. E aí ela vai acontecendo e ela vai ficando cada vez mais, as coisas vão ficando cada vez mais nítidas ao longo do processo. E por isso, então, também, né, eu comentei aquela coisa do refinamento, né, o exemplo do Paxton, do Benson e tal, tipo, o pensamento, talvez inicial e de organização dele seja muito similar, mas o nível de refinamento, né, de quão HD ele deixa, né, a pintura no final das contas, né? E aqui eu vou tentar, aqui esse pincel escuro, eu tenho um pincel escuro e um claro, tá? Essa já é uma dica do processo aí. Ó, o meu preto com branco, né, que o impressionista não trabalha muito com paleta limitada, mas no caso agora de acelerar processo e tal. O preto com branco seria o meu azul, tá? O branco, os dois são cores frias, fica um azul um pouco saturado, mas... Né? E aí a gente tem essa questão do ala-prima, entre outro termo importante para entender porque quando o impressionista fala assim, por que ele, né, tá pintando ala-prima? A gente busca ser eficiente, é muito difícil pintar e ensinar ao mesmo tempo, mas vamos lá. Alguma experiência eu já tenho com isso. A gente busca ser eficiente, por quê? Porque a gente quer pintar o molhado no molhado, né? Medidor de tempo. Mais 10 minutinhos, galera. Nosso prazo aí, o chefe da TI aí disse que a gente não vai passar das 9h15 hoje. Então eu já vou... A gente consegue, já assim, é só de deixar os lados mais claros da coisa... Né, com o branco da tela, a gente já começa a ver uma forma, já dá para ver uma forma do volume da coisa, né? Normalmente eu não vou estar com o pincel tão sujo, o pincel muito sujo, com muito branco nesses lados da sombra vai acabar criando tons mais pastéis. Mas de novo, eu tô indo nos meios termos aqui, galera, entre tentar impressionar vocês ou passar a informação, senão não vai dar tempo. Tá? E aí agora eu pego bastante branco, vou para um lugar limpo da minha paleta aqui, dá para ver ainda na câmera, dá. E eu trago um pouco dessas cores para fazer um tom de pele.
ou enfim, o que eu vejo ali. E aí, de novo, voltando ao que eu estava falando, a questão do ala prima, né? Esse processo, não sei se vocês estão percebendo, eu estou preenchendo muita coisa num tempo um pouco mais, ou bem mais veloz, né? E ele vai me permitir, então, trabalhar os efeitos, né? Que é uma questão, tipo, eu vou deixar para enxergar contornos, tipo assim, o que seria, né, os efeitos escuros de luz que acontecem entre um dedo e outro, essas coisas todas, para fazer por cima de um entendimento geral de luz e sombra, né? O óleo exige, né? O óleo vai exigir bastante prática para a gente conseguir manipular essas coisas, uma organização do processo, tal, para a gente conseguir, por exemplo, eu venho aqui, né? Aqui eu começo a trabalhar então na questão de um contorno. E se eu organizar e for fiel a esses tamanhos aqui, o volume desse espaço de luz, que é a união do polegar com, né, o topo da mão aqui e tal, eventualmente eu vou só, né, fazer uma marca aqui um pouco mais escura da forma que eu vejo, criar o efeito, né, e a ilusão da mão começa a ficar cada vez mais convincente, né? Então, no final das contas, a gente é, né, artista de efeitos visuais. Tá muito escura a tela aí, ou é impressão minha? Dá pra enxergar bem as coisas aqui? E aí, gente, claro, eu tô fazendo aqui um exemplo, tá? A comparação entre dois tipos de metas, e a coisa parece super avançada e complicada, mas existe um processo para aprender isso, né? Não é aquela coisa, uau, que impressionante, uau, sabe? Não, isso aqui eu falo sobre e mostro e advogo, né, por esse pensamento, porque ele realmente pode servir a muitos tipos né, de criativos, de profissionais aí das áreas de ilustração, de desenho e tal, e isso se sabe, né? A maioria dos ilustradores, da galera aí até mais concept art, essas coisas aí que trabalha com, né, com filmes, com animação e tal, tipo, passa por estudar isso aí e passa por desenhar e entender essas simplificações, luz e sombra e tal, e essa abstração, né, na maneira de olhar para o mundo e recriar ele. Então aqui eu deixo meio que uma base de transições suaves. Depois eu vou voltar ali, eu quero deixar é realmente muito boa essa tinta. Tô adorando essas cores aqui. Na realidade, as cores estão um pouquinho... A temperatura das cores está um pouquinho fria, mas eu digo a textura delas, a forma como elas correm, muito bom mesmo. Grande notícia.
De novo, peço desculpas por não estar olhando mais aí o chat, mas senão eu não vou conseguir acabar isso aqui para vocês. Ó, então como é que, né, assim, e eu tento muito, né, passar isso para meus alunos aqui e tal, no online também, e conforme a pessoa vai pegando esse entendimento do que ela pode unir, que eu também às vezes descrevo como assim, olha por baixo, olha através do detalhe, né? Tenta unir o máximo que tu pode ver assim como que está sendo afetado, que tem um tom similar, que tu possa, né, ver como o lado que está olhando para a luz daquele ângulo e tal. É basicamente o que vai nos deixar capazes, né, de ser prolíficos, assim como um cara como o Sargent, né? Tipo, a gente vai ser mais rápido, mais eficiente na construção de um efeito convincente. E que não quer dizer fazer pouco, não, né? Não quer dizer que a gente é preguiçoso, que quer gastar pouco tempo, não. Quer dizer que a gente é econômico, direto, né? E objetivo, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Falar sobre isso na nossa última aula também, a questão do... Quando é que está pronto, né? O que é uma pintura pronta? E aí um terceiro pincel. Vamos dizer que eu vou pegar esse pincel aqui. Vamos pegar esse aqui que é divertido. Para fazer... E, gente, já chegamos... 3 minutos só. Ah, que loucura. Para fazer os acentos. Isso aqui a gente chama accents, os acentos, né? Toques que vão me dar mais profundidade, mais maior descrição pela separação, ou enfim, descrição mais aprofundada das diferenças tonais, né? Que não é exatamente o mesmo que desenhar um dedo, mas sim enxergar um pouquinho mais onde é que eu posso descrever diferenças. Então ali começa, claro, ajustar melhor um pouquinho as cores e tal, mas a ideia, então, desse exercício e a gente começar então a compreender como representar o mundo, né, à nossa frente, com efeitos visuais, com uma abstração, um olhar inocente, né, com as verdadeiras ferramentas que um pintor e desenhista tem, que são as linhas, as tons, as cores, as formas. É isso que a gente realmente pode ter domínio sobre, né? A gente não consegue... Eu tenho a brincadeira, não é uma piada, tá, gente? Porque se fosse piada era muito ruim. Mas se eu quisesse realmente fazer uma pessoa, né, tem que fazer um filho. Porque isso aqui é tinta, né? Isso aqui é tudo ilusão. Então a gente tem que saber das limitações do nosso universo, né? No universo que a gente está trabalhando, que no caso a pintura sobre tela. E aí a gente trabalha com elas, e sabendo delas e aceitando essas limitações, a gente tem a tendência a tirar o melhor, né, da nossa ferramenta, que no caso aqui é a pintura. Tem que ter muita paciência, gente. Aqui a conversa vai ficando aqui, tá? Eu vou deixar essa imagem, a gente já tá bem na hora mesmo.
por hoje. Aqui, eu tenho que falar aqui com vocês. Eu tô aqui agora eu tô um pouco mais no chat, tá, gente? Para fim de demonstração de hoje, eu só quero ver se eu consigo... Opa, clarear um pouquinho. Acho que assim, vocês estavam... Quem é que não reclamou? Tinha que ter reclamado. Na realidade, aqui tá mais escuro do que na tela, mas só para vocês enxergarem um pouquinho melhor as cores. Tá, gente? Essa foi a aula de hoje. Tá, galera? Então, essa foi só uma demonstraçãozinha rápida, uma sugestão de a gente entender a diferença de pensar, a maneira de pintar. Espero que tenha dado para entender. Tá? Agradeço demais a presença, a participação de vocês. E realmente, né, no final, tá aqui a ilusão. Ó. Temos 2 mãos, um braço, volume, tal, tá bem, né? Tem uma boa ilusão. Muito obrigado mesmo pelo entusiasmo de vocês, a participação. Espero que tenham gostado. Vocês vão gostar também das próximas aulas, vai ser muito legal. Vamos fazer uma bela pintura aí.